Aleluia. Aleluya. É para mim uma honra e um privilégio enorme Para mí es un honor y un gran privilegio sempre poder repartir da palavra de Deus. siempre poder compartir de la palabra de E Dios servir os meus irmãos em Cristo do pão sagrado da palavra. y poder servir a mis hermanos en Cristo del pan sagrado de la palabra. Mas em momentos como hoje, Pero en momentos como hoy, quando você entende que além do privilégio de repartir a palavra, cuando tú entiendes que además del privilegio de compartir la palabra, você consegue discernir que é algo que Deus havia planejado, puedes ver que también había algo que Dios había planeado para ese día. fico ainda mais empolgado. Yo quedo aún más animado. E sempre que estamos também falando com líderes, Y siempre que estamos hablando con líderes, aqueles que estão trabalhando, con aquellos que están trabajando, fazendo a roda girar, haciendo que la rueda pueda dar vueltas, eu ainda me sinto realmente mais empolgado. yo me siento aún más motivado. Então é uma alegria estar com vocês hoje, Así que es una alegría estar aquí con ustedes hoy poder dividir a palavra de Deus com y vocês. poder compartir de la palabra de Dios con ustedes. Antes de falar sobre isso, Y habiendo dicho esto, vamos a empezar. quero que você abra sua Bíblia no Salmo 16, Quero que- no verso 11. Abras tu Biblia en el Salmo 16, verso 11. Esse texto vai ser tanto o nosso ponto de partida como uma espécie de trilho para nós caminhar. Ese texto va a ser nuestro punto inicial y también lo que va a dar la ruta para caminar. Dice Salmo 16, 11, me mostrarás las sendas de la vida, en tu plenitud, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. A autoria desse salmo é atribuída a Davi. La autoría de este salmo es atribuida a David. E ele está falando de algo muito específico. Y él está hablando de algo muy específico. Ele diz que Deus vai nos mostrar os caminhos da vida. Él dice que Dios nos va a mostrar los caminos de la vida. Então, a ideia de caminho na Escritura, La idea de camino en la escritura ela fala não só de um trilho, habla no solo de ¿cómo se dice? Un trillo, un trayecto, mas de algo que te leva a um destino específico. pero algo que te lleva a un destino específico. Então, nós precisamos entender Entonces nosotros necesitamos entender o próprio evangelho, a expressão coletiva da nossa fé era chamada de o caminho. que el mismo evangelio, la expresión colectiva de nuestra fe es llamado el camino. Então, Deus propõe não apenas o trajeto por onde andamos, Entonces, mas um lugar para onde Dios vamos. está hablando no solo de un camino por el cual andar, sino el lugar al cual vamos. Então, quando ele diz que Deus vai nos mostrar os caminhos da vida, Entonces cuando él habla, Dios nos mostrará el camino de la vida. isso significa o quê? ¿Eso qué significa? Que eu e você não existimos sem propósito. Que tú y yo no existimos sin propósito. Então, há uma senda específica, um caminho que Entonces, te leva ao cumprimento do propósito. Hay una senda específica, hay un camino que te lleva al cumplimiento del E propósito. a pergunta é, Y la pregunta aquí es, aonde ele nos leva? ¿a dónde nos lleva ese Quando o camino? apóstolo Paulo pregava em Atenas, Cuando el apóstol Pablo predicaba en Atenas e ele estaba falando no palco, no maior palco da filosofia y él do estaba mundo dos hablando seus dias, en la mayor tarima de la filosofía de sus días, talvez em nenhum outro lugar da terra tivesse tanta gente por metro quadrado tal vez ningún otro lugar de la tierra tuviese una población tan alta por metro cuadrado fazendo as mesmas perguntas existenciais. y haciendo las mismas preguntas existenciales. Quem eu sou, ¿Quién soy? de onde eu vim, ¿De dónde vine? para onde eu ¿Y vou, para dónde e voy? para esse povo, Y para ese pueblo, dentro de resposta. sediento de O respuestas, apóstolo Paulo diz no capítulo 17 de Atos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 17 de Hechos, nos versículos 26 e 27, en los versos 26 y que 27, Deus de um só homem, que Dios de uno solo ele hombre fez todas as raças e tribos dos homens. hizo todas las razas y tribus de los Então hombres. ele vai usar uma expressão Y él va a usar una expresión para que busquem a Deus. para que ellos busquen a Dios. Esse para que é um indicativo de Y propósito. ese para qué es un indicativo de Porque propósito. de um Deus fez todos nós. Porque de uno solo Dios nos hizo a todos Porque a nosotros. humanidade foi criada por Deus Porque toda la humanidad fue creada por Dios para buscá-lo. para buscarlo. Então os caminhos da vida Entonces todos los caminos de la vida devem nos levar a um lugar, deben llevarnos a un lugar, a sua presença. a su presencia. Quando falamos de caminhos, Cuando hablamos de Plural. caminos en el plural, é porque estamos dizendo que cada pessoa precisa encontrar esse es trajeto. porque estamos diciendo que cada persona necesita encontrar ese Mas trayecto, o destino é o mesmo. pero el destino es el A mismo, presença de Deus. la presencia de Dios. Quando olhamos para o Salmo Y 16, cuando miramos el Salmo ele 16, fala a mesma coisa. él dice lo mismo. Tu me farás ver as sendas da vida. Me harás ver las sendas de la vida. Na sequência ele diz, na tua presença a plenitude de Y alegria. enseguida dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Esses caminhos levam ao lugar da presença Entonces de Deus. esos caminos llevan al lugar de la presencia de Dios. E nesse lugar, Y en ese lugar, você não apenas tem alegria, tú no solo tienes gozo, mas a mais cheia e completa medida de realização que se pode. pero la más llena y completa medida de realización que se puede E ele tener. não fala disso apenas como se fosse um sentimento subjetivo. Y no habla de eso solo como un
sentimiento subjetivo o vago. Ele traduz isso como deleites. À tua direita há delícias perpétuas. Él habla de cómo hay deleite, delicias a tu diestra para siempre. Então há algo que nós precisamos entender sobre esse lugar. Entonces hay algo que necesitamos entender acerca de este lugar. Alegria completa Hay gozo completo na presença de Deus. en la presencia de Deus Dios. nunca se opôs Dios nunca se ha opuesto que o homem tivesse outras formas de alegria. a que el hombre tuviese otras formas de alegría. Ele olha para Adão Él mira a Adán e diz, não é bom que ele esteja y só. dice, no es bueno que esté O solo. homem está em plena comunhão El com hombre Deus. está en plena comunión con Dios. Ele está no lugar da Él plenitude está da en el lugar de alegria. la plenitud del gozo. Mas Deus diz, Pero Dios eu dice, vou abençoá-lo com uma esposa. yo lo voy a bendecir con una esposa E ele también. oferece ao homem Y él ofrece al hombre outras formas de deleite. otras formas de deleite Emocional e emocional até físico. y aún físico. Deus não tem nenhum problema Dios no tiene ningún que eu e problema você tenhamos acesso a outras de que formas de tú y alegria. yo tengamos acceso a otras formas de Ele alegría. criou vários tipos de Él alimentos. creó varios tipos de E alimentos. disse, vocês podem comer de toda a Y dijo, árvore do ustedes jardim. pueden comer de todos los árboles en el Não jardín. se tratava apenas de nutrição. No se trataba solo de nutrición, E não poderia ser um único fruto com todos os sino nutrientes. hubiese sido solo un fruto con todos los nutrientes. Mas ele caprichou na variedade de frutos. Pero él hizo una gran variedad de frutos. E na doutrina bíblica, Y en la doctrina bíblica, comer comer não é apenas no sobreviver, es apenas sobrevivir, mas também fala de deleite. sino que también habla de deleite. Deus está dizendo, vocês podem comer de toda Dios a está árvore diciendo, do ustedes jardim. pueden comer de todos los árboles del E jardín, diz, só não toque naquele fruto. solamente no toquen aquel fruto. Deus diz, o dia que vocês atravessarem Dios o dice, limite do el día proibido, que pasen del límite de lo prohibido, vocês vão perder o mais importante, ustedes van a perder lo más o importante, acesso à minha el presença. acceso a mi E a presencia perfeita alegria que só pode ser y al experimentada. perfecto gozo que solo puede ser experimentado en ella. Infelizmente, nós conhecemos a história. Infelizmente conocemos la historia. O primeiro casal desobedeceu a La Deus, primera pareja desobedeció a Dios, ultrapassou o limite do proibido pasó el límite de lo prohibido e a conta ficou muito cara. y la cuenta salió muy costosa E ela está sendo paga até y hoje. está siendo pagada hasta hoy. Paulo diz aos romanos que por meio de um só homem Pablo entrou o dice a pecado los no mundo. romanos que por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo Através do pecado veio a morte. y a través del pecado vino la E a muerte morte passou a todos os y homens. la muerte pasó a todos los hombres. Que leva alguém como Adão e Eva ¿Qué lleva a que alguien como Adán y Eva, com acesso à plenitude da con alegria, acceso a la plenitud de gozo, trocar isso por um prazer inferior. que lo intercambiara por un placer inferior? Além de inferior, passageiro. Además de inferior, pasajero. Uma certa ocasião, vi um pregador En dizendo, una cierta ocasión escuché a un predicador diciendo, não há nenhum prazer no pecado. no hay ningún placer en el pecado. Pensei, se não tivesse, Y yo pensé, pues si no hubiese ninguém placer, pecava. nadie pecaba. O problema do pecado, El problema del pecado Hebreus 11:25, es que Hebreos 11:25 fala que ele é um prazer transitório. dice que es un placer transitorio, Ele é passageiro. es pasajero. E além de ser efêmero, ele realmente tem uma conta alta. Y además de ser efímeros, tiene una cuenta muy alta. Então o homem se perdeu, Entonces el hombre se pierde, mas Davi, pero que David, é chamado no Novo Testamento de que profeta, es llamado en el Nuevo Testamento también de profeta, alguém que falava pelo Espírito de Deus, alguien que hablaba por medio del Espíritu de ele Dios, começa a ter vislumbres da redenção. él comienza a tener destellos de la redención. Ele sabe que o acesso à presença de Deus não Él seria sabe restaurado. que el acceso a la presencia de Dios no sería restaurado. Ainda não há toda a clareza de como seria o plano de redenção. Él todavía no tenía toda la claridad de cómo sería el plan de redención. Mas ele está dizendo, tu nos farás ver os Pero él caminhos da dice, vida. tú nos harás ver los caminos vamos de la voltar vida. ao lugar da Vamos tua a volver al lugar de tu E presencia. esse Davi Y ese David, está percebendo a que restauração. está percibiendo la Vai restauración, sendo construída que de está forma siendo progressiva construida de no forma Antigo Testamento. progresiva en el Antiguo Testamento. Ele também viveu algo diferenciado. Él también vivió algo diferenciado. Não apenas na sua geração, No solo en su generación, mas em toda a antiga aliança. sino en toda la antigua alianza. Ele era um adorador por excelência. Él era un adorador por Um homem que excelencia. entra no lugar de intimidade com Un Deus. hombre que había entrado en el lugar de intimidad E con no Dios. Salmo 27:4, En el Salmo 27:4, diz uma coisa eu pedi ao él Senhor, dice, una sola cosa pido al e eu vou Señor buscá-la. y la buscaré, Eu posso habitar no que seu pueda santuário estar por siempre en el para santuario, contemplar a sua para formosura. contemplar su hermosura. Ele não tinha uma necessidade. Él no tenía una Ele necesidad, não estava lá porque precisava de socorro. él no estaba allá porque necesitaba auxilio. Ele diz, eu quero ficar apreciando Él os dice, seus yo atributos. quiero estar viendo tus atributos. Davi era fascinado pela David presença era de Deus. fascinado por la presencia de Dios. E esse homem Y ese hombre foi chamado por Deus. fue llamado por É Dios. diferente de chamar-se a si Es mesmo. diferente de llamarse a sí mismo. Foi chamado de um homem segundo o coração Él de fue Deus. llamado del hombre conforme al corazón de Dios. Não porque era perfeito, No porque era que perfecto, nós sabemos que não era. porque sabemos que no A era. Bíblia faz questão de mostrar Y isso. la Biblia nos asegura de mostrar exactamente eso. Mas ele tinha um coração inclinado Pero él para o tenía Senhor. un corazón inclinado hacia el Señor. Mas esse Davi, Pero ese David, um homem único no Antigo un Testamento, hombre único en el Antiguo um Testamento, relacionamento especial, de una relación em personal, algum momento, en algún momento, também cruza o limite do proibido. también pasa el límite de lo prohibido. E a gente fala
muito do pecado de adultério com Y Batseba. hablamos mucho del pecado de adulterio con Betsabé, Mas esquecemos pero nos que olvidamos para tentar encobrir o primeiro que pecado, para intentar encubrir al primer pecado, ele cometeu um outro ainda mais él grave. cometió un segundo aún más grave, E é o homicídio de que fue el Urias. homicidio de Nós Urias. sabemos que ele se arrependeu. Sabemos que él se arrepiente, Nós sabemos que foi restaurado por sabemos Deus. que fue restaurado por el Señor. No entanto, as consequências são inquestionáveis. Sin embargo, las consecuencias fueron Foram incuestionables anunciadas pelo profeta. y fueron anunciados por el profeta Natán. Isso me leva a perguntar. Y eso me lleva a hacer la siguiente E pregunta: leva alguém, ¿qué lleva que alguien como Davi, como David, com um relacionamento como o que con teve, una relación como la que él tuvo, trocar isso por um prazer? que lo intercambiara por un placer inferior? Leva gente como Adão e Eva ¿Qué lleva a personas como Adán y Eva a fazer a troca que fizeram? a que hagan el intercambio que ellos hicieron? Nenhum deles abriu mão de Deus Ninguno de ellos soltó tener a Dios por falta de uma experiência real, por falta de una experiencia real. mas simplesmente o trocaram por um prazer inferior. Sin embargo, aún así lo intercambiaron por un placer inferior. Eu também tenho perguntado, Y yo también me he preguntado, isso é só exclusividade desses? ¿será que fue solo exclusividad de esos? Adão, Eva e Davi? Adán, Eva, David. Ou pode acontecer comigo e com você? ¿O puede suceder conmigo y contigo? Essa é uma pergunta importante. Esta es una pregunta muy importante. Na verdade, a Escritura é clara sobre a possibilidade La verdad, la escritura es clara acerca de la posibilidad de que possa acontecer com cada um de nós. de que eso puede suceder con cada uno de nosotros. É por isso que o livro de Hebreus diz, Es por eso que el libro de Hebreos dice, capítulo 3 e no verso 12, en el capítulo 3, verso 12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. só pode se apartar quem primeiro se aproximou. Solo puede apartarse quien primero se acercó. Só pode se distanciar quem primeiro chegou perto. Solo puede alejarse quien primero llegó a estar cerca. Então a Bíblia está dizendo que eu e você temos que cuidar para que não Entonces, aconteça la com Biblia nós. nos está diciendo que debemos cuidarnos para que eso no suceda con E o nosotros. verso seguinte, o 13, Y el verso siguiente, el 13, nos diz ainda mais. nos dice aún más, dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Para que nenhum de vocês Para que ninguno de se vosotros endureça pelo engano do pecado. se endurezca por el engaño del O problema pecado. do pecado El problema del não é a pecado promessa de prazer, no es la promesa del placer, é o engano, es el é a engaño, omissão das es consequências, la omisión de las do consecuencias, fato de que ele nos desconecta da maior fonte. del de hecho prazer. de que nos desconecta de la mayor fuente de placer. Isso tem me levado a questionar Y eso me ha llevado a cuestionar. como alguém perde a sensibilidade. com ¿Cómo es que alguien pierde la sensibilidad Como alguém hacia que Dios? teve um relacionamento profundo pode retroceder. ¿Cómo alguien que tuvo una relación profunda puede retroceder? E eu não faço a pergunta porque queira perder a sensibilidade. Y no hago esa pregunta porque quiero perder la Talvez sensibilidad. a pergunta mais inteligente a ser feita, Tal vez la pregunta más inteligente a hacerse es, como evitar o processo. ¿cómo evitar ese proceso? Porque entender como funciona Porque entender cómo pode funciona nos ajudar na prevenção. puede ayudarnos en la prevención. E para falar sobre isso, Y para hablar acerca de eso, eu quero compartilhar aqui uma história. quiero compartirles una historia. Há uns 2 anos e meio atrás, Hace unos 2 años y medio encontrei um pastor, me encontré un que é pastor um gigante espiritual na nossa. que es un gigante espiritual en nuestra Ele nación. me chamou para falar numa conferência dele Y él me llamó a hablar en una conferencia e eu estava no meio de um jejum prolongado. y yo estaba dentro de un ayuno prolongado. Então, se não precisar, eu evito comentar. Entonces, Se não precisar falar do jejum, eu evito comentar. si no es necesidad de hablar del ayuno, yo evito comentar. Mas ele me mandou uma mensagem. Pero él me mandó un mensaje ese Nós vamos te día buscar no aeroporto, y me dijo, te vamos a recoger en el vamos te aeropuerto, levar direto para o te restaurante, vamos a llevar de una al onde restaurante, você vai almoçar comigo e os outros preletores. en donde vas a almorzar conmigo y con los otros Eu predicadores. falei para ele, então, Y yo le dije, bueno, eu só queria evitar um constrangimento. solo quería evitar algo, Eu vou para o restaurante, es que yo voy al restaurante, quero sentar e ter comunhão yo com quiero vocês, sentarme y hablar con ustedes, mas eu não vou almoçar hoje. pero no voy a almorzar Aí hoy. ele falou, não, entendi. Él dijo, no, listo, Então vá pro entendido. hotel. Entonces ve al hotel E à noite a gente janta y junto. en la noche cenamos juntos. Eu falei, é que à noite eu também não vou jantar. Entonces yo le dije, pues es que en la noche yo tampoco voy a cenar. Ele falou, ok, entendi. Entonces él dijo, Então listo, amanhã nós entendí. tomamos o café da manhã. Entonces mañana desayunamos juntos. Eu falei, pastor, deixa eu te ajudar. Entonces yo le dije, pastor, yo te voy a ayudar. Eu não vou comer nenhum dia. Yo no voy a comer ningún día. Aí ele realmente falou, não, agora que eu entendi. Entonces él dijo, listo, entonces ahora ya entendí. Então quando nos encontramos, Entonces cuando nos encontramos, ele falou para mim, él me dijo, eu conheço pouca gente que jejua como você. yo conozco pocas personas que ayunan como tú. Ele falou, eu mesmo não consigo fazer isso. Él me dijo, yo mismo no soy capaz de hacer eso. Eu tenho um problema de gastrite Yo tengo un problema de e gastritis raramente consigo fazer mais y de um dia. raramente puedo hacer más de un día de ayuno. Ele falou, você se incomoda de eu te fazer algumas Él perguntas? dijo, ¿te incomoda si te hago algunas Eu preguntas? falei, não, fique à Yo vontade. dije, no, claro.
Mas eu achei que ele queria fazer perguntas sobre a fisiologia do jejum. Pero yo pensé que él quería hacer preguntas acerca de la fisiología del ayuno. Porque quando fala em jejum prolongado, isso assusta muita gente. Porque cuando hablamos de ayunos prolongados o alargados, eso asusta a E mucha a gente. verdade é que isso não é tão complicado quanto parece. Y la verdad es que no es tan complicado cuanto parece. Mas ele olha para mim e pergunta: Pero él me mira y me pregunta, o que tem te levado com tanta frequência? ¿qué te ha llevado con tanta frecuencia, Paixão, pasión, determinação, determinación, recorrência recurrencia à prática do jejum. a practicar el ayuno? Eu falei para ele: faz tempo que eu estou esperando alguém me perguntar. Yo le dije, hace tiempo que estoy esperando que alguien me pregunte eso. Falei: se o senhor me perguntasse isso quando eu tinha 18 anos de idade, Yo le dije, si tú me hubieses preguntado cuando yo tenía 18 años de edad, eu te diria que era fome pelo yo sobrenatural. te diría que era hambre por lo sobrenatural. Alguém me disse: se você não jejuar e orar, não vai ver o poder de Deus. Alguien un día me dijo, si tú no ayunas y no oras, no vas a ver el poder de Dios. Então eu não queria um ministério Entonces yo no quería un ministerio baseado na força do braço basado do en la homem. fuerza del brazo del hombre. Então eu comecei a orar e jejuar. Y empecé a ayunar y a orar por eso. Falei: mas hoje, Pero hoy, algumas décadas depois, hace ya algunas décadas después, sobrenatural para mim é só um efeito lo sobrenatural para mí es solo un efecto É colateral. mera consequência. Es una consecuencia, Boa consequência. una buena consecuencia. Mas não é o meu foco. Pero no es mi enfoque. Ele falou: qual é o propósito Él hoje? dijo, entonces, ¿cuál es el propósito? Eu olhei para ele e falei: Yo lo miré y le dije, a capacidade la capacidad de perceber de percibir os deleites espirituais. los deleites espirituales. Ele é um grande mestre de Bíblia. Él es un gran maestro bíblico. Ele fez uma cara de curioso, Entonces él interessado. hizo una cara de curioso, de E ele interesado. falou: me fale mais sobre isso. Y me dijo, háblame más acerca Eu de falei: eso. pastor, para eu te explicar algo espiritual, Entonces yo le dije, pastor, para explicarte algo vou espiritual, começar com algo natural. voy a comenzar con algo natural. Por vários motivos que não dá tempo de Por varias razones que no puedo explicar aquí hoy, Pessoas fazem jejuns prolongados. pero personas hacen ayunos alargados, prolongados, Costumam colocar limão na água, um pouco de y limão na água. ellos tienen la costumbre de poner un poco de limón en el Ou agua, é por causa do gosto da água, o sea por el sabor del agua, pelo pH, a qualidade o da por el água. pH, por la calidad del agua. A gente faz muito isso. Se hace mucho en los ayunos eso. Então, uns dias atrás, Entonces hace unos días, antes de estar aqui com você, antes de estar aquí contigo, eu pastor, estava em outra yo conferência. estaba en otra conferencia E o pessoal saiu para almoçar. y la gente salió a almorzar E eu fui junto. y yo fui junto. E alguém falou: mas você não está comendo. Y alguien me dijo, pero tú no estás Eu comiendo. falei: mas já não estou comendo e vou ficar sem a comunhão. Pero yo dije, pues ya si estoy sin comer, no puedo tener comunión tampoco. Vamos falar de Bíblia junto, trocar experiência. Vamos a hablar de Biblia, vamos a Aí o pessoal falou: intercambiar. não, mas a gente fica constrangido. Digo, no, pero quedamos Eu constrangidos. falei: o problema é seu. Él dijo, tuyo es el problema. Mas sabe quando você fala e já se arrepende do jeito que falou? Pero sabes cuando tú hablas y ya te arrepientes de la manera como Eu hablas. achei que eu tinha sido meio grosseiro do Entonces me jeito que eu pareció falei. medio grosero como yo había hablado. Para tentar consertar, eu fiz uma Para brincadeira. arreglar yo hice un chiste. E aí eu falei: hoje, na verdade, vai ser um banquete. Yo dije, ¿sabes qué? Hoy va a ser un banquete. Ele falou: mas está em jejum? Não? Él dijo, pero pues tú estás en ayuno o no Eu estás falei: en sim, ayuno. mas hoje eu vou tomar Yo uma dije, água sí, com gás. pero voy a tomar agua con gas con un limón Então, exprimido. para quem está em jejum, é banquete. Para quien está en ayuno ese es O banquete. pessoal riu. Y todos se rieron. Quando o garçom trouxe o limão que eu tinha Sin pedido, embargo, cuando me sirvieron el limón que yo había pedido, normalmente no Brasil eles trazem um copo pequeno, normalmente traen un vasito chiquito com meio ou no máximo um limão espremido. con medio limón o máximo un limón exprimido. Mas ele trouxe um copo inteiro, cheio. Pero él trajo un vaso entero lleno de E eu limón. pensei: eu acho que ele não me entendeu. Y yo pensé, pues creo que él no me entendió. Eu acho que ele imaginou que eu queria uma limonada, um suco de Creo limão. que él pensó que yo quería una limonada, Mas eu só queria o sumo do pero limão. yo quería solo el zumo de limón. Então eu chamei o garçom Entonces yo llamé al servidor e falei para ele: eu acho que você entendeu errado. y le dije, mira, yo creo que tú entendiste mal. Eu só queria o sumo do limão. Yo solo quería el zumo de limón. Ele falou: mas é isso que eu Él te dijo, trouxe. es eso que yo te traje. Eu achei que era muito, mas resolvi provar. Entonces yo dije, pues creo que es mucho, pero Quando eu lo coloquei probé. na boca, Cuando lo puse en la boca, eu falei: não, isso não é suco de limão. yo dije, Sumo de limão. no, eso no es el zumo de limón. Tá doce. Está dulce. Ele olha para mim e fala: impossível. Él me ve y dice, es imposible. Eu vi o cara da cozinha espremer o Yo limão. aí. vi al cocinero en la cocina exprimiendo el limón. Só tem limão aí. Solo hay limón ahí. Eu pensei: eu Yo tô dije, meio doido. yo estoy medio loco. Então eu peguei e provei de novo. Entonces lo tomé y probé otra vez. Quando eu experimentei a Y segunda cuando vez, experimenté la segunda vez, eu falei: tá doce. yo le dije, no, sí está dulce. E ele bota a mão na cabeça e Y él diz: pone não la pode. mano en la cabeza y dice, no, no, no se O puede. pastor que estava na minha frente, El pastor que estaba delante mío, curioso, curioso, tirou o copo da minha mão, sacó el vaso de mi mano falou: deixa eu y me dijo, experimentar. déjame a mí experimentar. E ele provou.
Y entonces él probó. E ele fez cara de Y azedo. él hizo una cara de acidez. Ele falou, você tá maluco, Subirá? Y él dijo, estás loco, Subirá. Não tem nada de doce No aqui. hay nada dulce aquí. Eu pensei, eu devo estar doido Y mesmo. yo dije, entonces, pues yo debo estar Eu loco. provei a terceira Entonces yo vez. probé la tercera vez. Eu falei, tá doce. Y yo dije, sí, está Ele dulce. achou que o louco era ele. Él pensó que el loco ahora era él, Ele entonces. provou de novo. Y él probó otra Fez vez. cara de azedo Y él outra hizo vez. cara de acidez otra vez. Todo mundo na mesa ficou curioso. Así que todos quedaron curiosos en la mesa. Cada um começou a Y todo el experimentar. mundo empezó a experimentar. Todo mundo fez cara de azedo. Todos hicieron la misma cara de acidez. Eu quase fiquei sem limão. Y yo casi quedé sin el limón. Foi só nessa hora Pero hasta ese momento que eu lembrei do jejum. que yo me acordé del ayuno. Eu falei, é o jejum. Y yo dije, es el ayuno. O paladar fica tão apurado. Tu paladar queda tan apurado Eu conseguia perceber a frutose, o açúcar que natural. yo era capaz de percibir la fructosa, el azúcar natural del limón. Nenhum deles conseguia Que perceber. ninguno de ellos era capaz de percibir. Então eu olhei para aquele pastor. Entonces yo miré a aquel pastor Falei, o jejum tem feito por mim, y yo dije, el ayuno ha hecho por mí, espiritualmente, espiritualmente, o que ele faz pelo meu paladar naturalmente. lo que él hace también por mi paladar Então naturalmente. tem hora que eu estou com a Bíblia aberta. Entonces hay momentos que yo tengo la Biblia abierta E a pergunta é, y la pregunta es, isso sempre foi doce desse jeito e eu é que não percebi? ¿siempre ha sido dulce así? ¿Yo nunca había percibido? Há momentos que eu entro no lugar da oração e da adoração. Hay momentos en que entro en el lugar de adoración y E a oración minha pergunta é isso, eu sempre fui doce desse y jeito. mi e eu pregunta é que es, não percebi? Señor, ¿siempre ha sido dulce de esa forma y yo nunca había percibido? O que eu quero falar hoje não se limita a jejum. Y lo que quiero hablarles hoy no habla solo de São ayuno, princípios para toda a son vida principios espiritual. para toda la vida espiritual. Mas eu estou introduzindo Pero essa estoy ilustração. empezando introduciendo con esa ilustración, Intencionalmente, daqui a pouco eu vou voltar no assunto. porque intencionalmente ya voy a volver a ese mismo asunto. Então, a primeira coisa que eu comecei a entender, Pero lo primero que empecé a entender esse processo de questionamento, como se perde a sensibilidade com Deus, ou en ese como, proceso de cuestionamiento de cómo no perder la sensibilidad hacia Dios, como evitar isso. cómo evitar É eso, uma lei espiritual. es una ley Eu espiritual. gosto de ler a Bíblia procurando padrões que se A repetem. mí me encanta leer la Biblia buscando patrones que se repiten. Existe um princípio, Y existe un principio, que é o seguinte: que es el siguiente. quem não valoriza, Quien no valora, não busca. no busca. Eu vou repetir, quem não Voy a valoriza, repetirlo. Quien no valora, não busca. no busca. Jesus diz, onde estiver o seu tesouro, Jesús dijo, donde esté tu tesoro, aí estará também o seu coração. ahí estará también tu corazón. Se ele começa falando de tesouro Si él literal, empieza hablando del tesoro literal, ele vai falar depois de tesouro él espiritual. después va a hablar también de tesoro Então, espiritual. tesouro é a percepção de valor. Así que tesoro es percepción de valor. E aquilo ao qual você atribui valor, Y aquello a lo cual tú atribuyes valor, seu coração vai para lá. tu corazón va hacia allá. Quando uma pessoa me diz Cuando una persona me dice que não tem tempo para fazer algo, que no tiene tiempo para hacer algo, a primeira coisa que eu penso lo primero que yo pienso não é nem julgar se ela está certa no ou es errada, ni juzgarle si está correcto o no. mas não falta tempo para ela. Pero no le falta tiempo O que realmente. falta é percepção de Lo que valor. falta es percepción de E valor. quando algo realmente é importante Porque pra cuando gente, algo es realmente importante para a nosotros, gente dá um jeito de arrumar tempo para aquilo. encontramos alguna forma de dar el Vale tiempo a para as eso. coisas naturais Eso vale para lo natural e vale no plano y espiritual. vale también para lo espiritual. Então, Jesus no Sermão do Monte, Entonces Jesús en el sermón del monte, ele diz, não deis aos cães aquilo que é santo él dice, no des a los perros lo que es santo e não joguem as pérolas para os porcos. y no tires las perlas a los cerdos. Ele não achava que alguém ia fazer isso Él no literal. estaba hablando de alguien que lo hiciera Mas ele literalmente, está dizendo, você não dá algo de valor para quem não reconhece pero él isso. está diciendo, no des algo de valor para alguien que no reconoce eso. Agora, ele nos mandaria fazer algo Ahora, él nos mandaría a hacer algo e ele mesmo não faz. que él mismo no haya hecho. Ele entregaria algo de valor Él entregaría algo de valor para quem não dá valor. para alguien que no da valor. Eu quero te dizer também não. Quiero decirte que no. Quem não valoriza, não busca. Que no valora, no busca. Se buscar, não encontra. Y si busca, no encuentra. Há algumas coisas que nós precisamos entender sobre isso. Há algunas cosas necesitamos entender acerca de eso. Um dia alguém me perguntou, Un día alguien me preguntó, pastor, me ajuda a entender pastor, ayúdame a entender. como é que Jacó ¿Cómo es que Jacob conseguiu fazer que os céus autenticassem a transação comercial dele e do irmão? fue capaz de hacer que el cielo permitiera su transacción con su hermano? Então ele enganar o irmão Entonces él engaña al hermano pelo direito de por primogenitura. el derecho de A gente primogenitura. entende a Y imaturidade, bueno, a lo carnalidade. entendimos, era inmadurez, carnalidad. Como ele conseguiu Pero ¿cómo fue que que consiguió os céus autenticassem que essa los transação? cielos aceptaran esa transacción Valorizar e validassem y aquilo. validaran su Eu transacción? olhei para ele e falei, os céus nunca validaram a Entonces, compra. yo lo miré y le dije, mira, los cielos nunca validaron la compra que él Ele hizo. falou, claro que sim. Él dijo, claro que sí.
ele virou herdeiro. Él después se convirtió en el heredero. Olha, isso foi a consequência. Y yo le dije, esa fue la consecuencia. Mas os céus não validaram o ato de compra. Pero los cielos no validaron su acto de A compra. Bíblia diz em Gênesis, Lo que la Biblia dice en Génesis enfatiza em Hebreus, y dice después también en Hebreos, que Esaú desprezou o seu es direito que de primogênito. Esaú primero despreció su derecho de Os céus primogénito. autenticaram o desprezo de Esaú. Los cielos autenticaron el desprecio de Esaú. Não importa o ângulo ou a perspectiva que você olhe. No importa cuál es la perspectiva por la que tú mires. Quem não valoriza não busca, Quien no valora no busca, e buscar não y encontra. aún si busque no va a E nós encontrar. precisamos entender que isso é fato. Y nosotros debemos entender que eso es un hecho. Há uma moeda de troca no reino de Hay Deus. como una moneda de intercambio en el reino de Dios. E ela é o interesse. Y ella es el Eu interés. sei quando fala moeda de troca, dói o ouvido Yo de sé que alguns. cuando hablamos de una moneda de intercambio duele los E a gente oídos. pensa, mas tudo é pela graça, Porque decimos, mediante no, a fé. pero todo es por la gracia mediante la fe. Ok, isso é uma interação, Claro, eso es una interacción. igual a transação comercial. Así como una transacción comercial. Quando você vai comprar algo de alguém, Cuando vas a comprar algo de alguien, você oferece o dinheiro, tú ofreces el dinero, a pessoa te oferece o la produto. persona te da el producto. No reino En espiritual, el reino espiritual, a ideia de compra, la idea de compra ela é usada na alegoria bíblica. también es usada en la alegoría bíblica. Só não é usada com sentido de mérito. Solo no con el sentido de mérito. Então, no Apocalipse, Entonces, en Apocalipsis, Jesus fala com a igreja de Jesús Laodiceia. le dice a la iglesia de la Odisea, Aconselho que de mim compres ouro te refinado aconsejo no que fogo. de mí compres oro refinado en fuego, Vestes brancas para que vocês se vistam. vestes blancas para vestirte Colírio para ungir os seus y olhos. aún ungüento para los ojos. Ele não está falando de comprar com Él no dinheiro, está hablando de comprar con dinero, mas ele usa essa alegoria pero él usa esta imagen, esa para parábola, dizer, para acessar o que é meu, para decir, si quieres acceder a lo que es mío, você tem que entregar alguma coisa debes sua. entregar algo tuyo. E a ideia não é falar de merecimento, Y la idea no es hablar de merecimiento, mas de algo importante chamado interação. sino de algo importante llamado interacción. Isaías, no capítulo 55, Isaías no capítulo verso 1, 55, verso 1, a Bíblia diz: la Biblia dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. como é que se compra sem dinheiro e sem preço? ¿Cómo se compra sin dinero y sin precio? Normalmente, para quem não tem isso, a gente diz que é doação. Normalmente para quien no tiene eso decimos que es donación. Mas ele está dizendo, você que é sedento, Pero él está diciendo, tú que tienes sed, vem às águas. venga a las aguas. Isaías 44:3, Isaías 44:3 derramarei água sobre o dice, sedento. derramaré aguas sobre el Ele está sediento. oferecendo água para o ¿Por qué sedento. está ofreciendo aguas para el Porque é sediento? quem valoriza a água. Porque es quien valora el agua. Quem vai aproveitar a ¿Quién água. va a aprovechar el agua? Não vai desperdiçar. No la va a água. desperdiciar. Então ele diz, você que tem fome, Entonces él dice, tú que tienes hambre, buscar alimento. ven a buscar alimento. Para a fome e a sede. Ahora, hambre y sed São alegorias son do alegorías interesse da del valorização. interés de la valorización. Então nós precisamos entender. Entonces debemos entender, O interesse é fundamental. el interés es Para que fundamental possamos acessar o que Deus para tem. que podamos acceder a lo que Dios tiene. Então, o próximo questionamento que eu quero fazer com Entonces, você el siguiente cuestionamiento que quiero hacer con ustedes. que nos impede de valorizar mais. ¿Qué es que nos impide de valorar más a Dios? Não estou dizendo que a gente não dá valor, No estoy diciendo que no demos valor, mas com certeza podemos fazer mais. pero seguramente podemos hacer más. E o que nos impede de valorizar mais? ¿Qué es entonces lo que nos impide de valorar más? Em Mateus, no capítulo 6, Mateo capítulo e 6, no verso 24, en el verso 24, Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Jesús dice que nosotros no podemos servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ele fala de estimar e menosprezar. Él habla de estimar a uno y despreciar al otro. Alguém está dividido entre dois senhores. Alguien entonces está dividido entre dos Vai señores dar valor a não vai dar y valor va a a dar valor a uno y no va a dar valor al otro. Então, a valorização das outras coisas, Así que la valoración de las otras cosas, em detrimento, em vez do valor de en Deus, detrimento al invés del valor de Dios, é grande problema. es un gran problema. O cristão precisa entender El cristiano necesita que entender não é só o pecado que no se trata que solo sabota a del sua vida pecado espiritual. para sabotear tu vida espiritual. Uma supervalorização das coisas Una supervaloración de las pode cosas roubar o lugar de importância. puede robar el lugar de importancia que Dios debería Jesus tener. disse que uma das sementes, Entonces Jesús dice que una de las semillas, parábola do semeador, en la parábola del sembrador, ela caiu entre espinhos. ella cayó entre Quando espinos. os espinhos Cuando cresceram, los espinos crecieron, sufocaram. la ahogaron. Nós sabemos que a semente é a palavra. Sabemos que la semiente es la palabra. Então a pergunta é: Entonces la pregunta es, quem é que tem o poder de sufocar a ação ¿qué da tiene palavra el na nossa poder de vida? ahogar la semilla de la palabra en nuestras vidas? Em Lucas, no capítulo 8, En Lucas capítulo 8, e no versículo 34, en el verso 34, Jesus explica qual é o sentido dos espinhos. Jesús explica cuál es el sentido de las espinas. E ele diz o seguinte: Y él dice lo siguiente.
el verso 14, perdón. Lucas 8:14. Lucas 8, 14. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Eu nem vou gastar tempo falando de preocupações e riqueza. Yo ni voy a gastar tiempo hablando de preocupaciones y A gente riquezas. não fala muito sobre isso, No hablamos mucho acerca de mas eso, até que fala pouco. pero aún hablamos un poquito. Mas em mais de 30 anos de pastorado, Pero en más de 30 años de pastoreo, eu não vejo muita gente abordar a questão dos prazeres da yo no vida. veo mucha gente hablar acerca de los placeres de la E vida. Jesus está falando que é uma das concorrências. Y Jesús está hablando que una de las concurrencias es esa. Agora preste atenção. Ahora, pon O atención. texto não está necessariamente falando El texto está necesariamente hablando de prazeres ilícitos. de placeres ilícitos. Pode ser prazeres lícitos. Pueden ser placeres Então lícitos. deixa eu te dar um exemplo. Entonces te voy a dar un ejemplo. Em Deuteronômio, no capítulo 8, En Deuteronomio capítulo e 8, no versículo 10, en el verso 10, Deus faz uma promessa àquela geração que saiu do Egito, Dios hace una promesa a la generación que salió de que estavam Egipto. caminhando para a terra prometida. Y ellos estaban caminando hacia la tierra prometida. E ele diz, vocês comerão e ficarão Él satisfeitos. dice, ustedes comerán y serán satisfechos. Louvarão o nome do Senhor seu Deus. Y bendecirás a Jehová tu Dios. Mas olha o verso seguinte, Pero mira lo que dice el verso siguiente. 11. El verso 11 de Deuteronomio capítulo 8 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Quem prometeu dar comida e abundância? ¿Quién prometió dar comida en O abundancia? próprio Deus. El mismo Dios. Então não dá para dizer que aquilo é errado em Entonces si. no podemos decir que eso era mal en sí mismo. Ele está dizendo, eu quero abençoar Él está diciendo, vocês. yo quiero bendecirlos a ustedes. Mas depois de vocês terem fartura Pero después de que tengan e abundancia de prosperarem, y de que prosperen, tome cuidado. tomen cuidado Para que vocês não se empolguem com essas bênçãos. para que no se motiven solo con esas E se bendiciones esqueçam de mim. y se olviden de mí. Muitas vezes nós não percebemos. Muchas veces no nos damos É cuenta a supervalorização de certos prazeres. que supervalorar algunos placeres, Mesmo aqueles que são lícitos. aunque sean lícitos Promessas de Deus. y promesas de Dios, Portanto, vontade de Deus para nós. por lo tanto, hasta voluntad de Dios para nosotros. E eles ocuparem um lugar Pero si llegan a ocupar un lugar de uma importância maior de do que importancia mayor de lo que deberían, eles podem nos desconectar ellos pueden desconectarnos da percepção de de importância. la percepción de importancia de Dios. Então, a valorização das coisas, Así que la valoración de las cosas, em detrimento ou em vez do valor de Deus, al invés de valorar a Dios, tem nos sabotado. nos empiezan a sabotear. Então, qual é a solução? Así que, ¿cuál es la solución? É só a gente aplicar a lógica inversa. Es aplicar la lógica inversa. A valorização de Deus, Valorar a Dios, em vez das coisas, al invés de valorar las cosas, é a solução. es la solución. Uau, pastor Luciano. ¡Wow, Pastor Luciano! Glória a Deus. Gloria a Dios. Que alguém finalmente teve a Que revelação. alguien finalmente tuvo esa gran Depois de revelación. 2000 anos de Después de evangelho. 2000 años de Alguém evangelio, finalmente descobriu. alguien finalmente É descubrió. lógico que eu não descobri nada. Es claro que yo no he Todo descubierto mundo nada. sabe disso. Todos sabemos de eso. Há pouco tempo atrás, Hace poco tiempo, quando começou o ano de cuando empezó 2025, el año del muitos 2025, de vocês falaram para Deus. muchos de ustedes le dijeron tal vez a Dios, Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Señor, este año voy a leer más la Biblia. Esse ano eu vou orar mais. Este año voy a orar más. Esse ano eu vou estar mais envolvido Este com a año voy a igreja. estar más involucrado con la Alguns iglesia. prometeram até jejuar. Algunos prometieron hasta ayunar. O nosso problema não é saber que Nuestro Deus problema deveria ser no mais es saber que importante. Dios debería ser más importante. A questão é que não adianta apenas ser conhecimento meramente intelectual. La cuestión es que el problema es que no sea solo un conocimiento intelectual. Então vamos voltar para o Salmo 16. Entonces vamos a volver al Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos, as Me sendas. harás ver los caminos de la Ele vida. está dizendo que Deus nos fará ver. Él está diciendo que Dios nos hará ver. Então nós estamos falando de algo que não se percebe Entonces estamos natural, hablando que algo que no espontaneamente. se percibe naturalmente y Se a espontáneamente. gente visse sozinho, não precisava da ajuda Si dele. fuéramos capaces de verlos solos, no necesitaríamos su ayuda. Agora, não confunda a ajuda de Deus Ahora, no confundas la ayuda de Dios como se fosse uma responsabilidade como única si fuera de una Deus. responsabilidad única Ah, de ele é Dios. que é obrigado a me fazer Bueno, a ver. Él es el obligado a hacerme ver.
nós não veremos sem Ele. nosotros no veremos sin Él. Mas se a gente enxergar só porque Ele quer, Sin embargo, si dejamos para ver solo cuando Él quiera, a igreja atual estava muito melhor do que está. entonces la iglesia actual estaría mucho mejor de lo que A estamos verdade é que viendo. nós temos que interagir com Ele. La verdad es que tenemos que interactuar con E Él. nós precisamos entender algo, Y necesitamos entender algo, que é o fator revelação. que es el factor revelación. Como entrar num lugar não só de assentimento mental de que Deus é importante, ¿Cómo entramos en un lugar no solo de entender mentalmente que Dios es mas importante, entrar num lugar de uma descoberta pero espiritual. entrar en el lugar de una descubierta espiritual? Paulo diz em Filipenses 3:7, Pablo que dice en para mí era Filipenses lucro, 3:7, lo que para mí era ganancia, eu considerei perda por causa de Cristo. las he estimado como pérdida a causa de Cristo. E na sequência ele ainda afirma, Y enseguida él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ele não está falando só de pecado. Él no está hablando solo de pecado. Ele falou, eu considero perda todas Él as está coisas. diciendo, yo considero pérdida todas las Se você cosas. olhar os versículos anteriores, Si tú ves los versos ele anteriores, está falando de performance él religiosa. está hablando aún de performance Ele religiosa. era da descendência de Abraão. Él era de la descendencia de Da tribu de Abraham, Benjamín, de la tribu de Benjamín, circuncidado ao oitavo circuncidado al octavo día, Ele, segundo a lei, foi fariseu. según la ley fariseo. Então você percebe Y tú te das cuenta que ele está falando o seguinte, que él está diciendo lo siguiente: que para mim tinha valor, lo que para mí tenía valor, o que era importante. lo que para mí era Esse é o importante, sentido de lucro. ese es el sentido de lucro, de ganancia. Ele não está falando de algo que é material. Él no está hablando de algo material. O que antes era importante, Lo que antes para mí era importante, perdeu a importância. perdió la O importancia. que tinha valor, Lo que tenía valor, desvalorizou. desvalorizó. Por quê? ¿Por qué? Por causa do conhecimento Por causa del conocimiento de Jesus Cristo. de Jesucristo. Na verdade, a palavra traduzida, a excelência do conhecimento, La verdad, la palabra traducida dice la excelencia del a conocimiento. palavra grega é hiperus. La palabra griega hiperus Ela significa aquilo que se sobressai, significa lo que sobresale, aquilo que se eleva, que se destaca. aquello que se eleva, se destaca. Ela fala de proeminência. Habla de proeminencia. Honestamente, Y honestamente, eu não acho que Paulo está falando da proeminência do conhecimento, yo no creo que está hablando de la proeminencia del conocimiento, mas do conhecimento daquele que é proeminente. más del conocimiento de aquel que es en sí Eu e você proeminente. entramos nesse lugar de Y descoberta. cuando tú y yo entramos en ese lugar de descubrimiento, As outras coisas perdem o valor. todo lo demás pierde el valor. E como é que nós podemos chegar lá? ¿Cómo podemos entonces llegar allá? E aqui eu quero voltar no assunto. Y aquí quiero volver al asunto del ayuno. A grande maioria da igreja mundial La gran mayoría de la iglesia mundial não parece jejuar. parece que no ayuna. Mas eu vou te falar dos dados que a gente tem no Brasil. Pero voy a decirte acerca de los datos que tenemos en Brasil. Somos cerca de 60 milhões de evangélicos. Son cerca de 60 millones de Mas evangélicos. nós já fizemos muitas pesquisas, Pero ya hemos hecho muchas encuestas milhares de respostas. con millares de Uma respuestas. amostragem estatística muito alta. Un amostraje muy alto estadístico. Cerca de 60% dos crentes Y cerca de 70%, 60% de los creyentes afirmam nunca ter jejuado uma vez na vida. afirman nunca haber ayunado una vez en la vida. Quando você pega os outros 40, Y cuando tú hablas de los otros 40, a maioria não foi além da primeira ou segunda experiência. la mayoría no ha pasado de la primera o segunda experiencia de Quanto ayuno. mais você tenta aprofundar o assunto, Y cuanto más intentas profundizar en el asunto, menor é o número dos que jejuam. menor es el número de los que ayunan. Mas quando você vai conversar com os que jejuam, Pero cuando vas a hablar con los que sí ayunan, a maioria só faz isso la mayoría solo hace eso quando está com algum problema muito sério. cuando tiene algún problema muy serio. Eu não estou falando contra jejuar em horas difíceis. No estoy hablando en contra de ayunar en tiempos difíciles. Situações extremas Situaciones extremas requerem medidas extremas. requieren medidas extremas. A questão é por que que a gente só faz nessa La hora. cuestión es, ¿por qué solo lo hacemos en esas horas? Porque ainda não entendemos o jejum. Porque todavía no hemos entendido el ayuno. Eu lembro de uma ocasião Yo me acuerdo de una ocasión que eu escrevi um texto sobre o jejum. en que escribí un texto acerca del ayuno. Era só um artigo. Y era solo un artículo. Eu peguei todos os versículos de jejum na Yo Bíblia. cogí todos los versos de ayuno Fiquei en la Biblia estudando, organizando, y los estuve sistematizando. estudiando, sistematizando, organizando. Tudo que eu consegui entender e escrever Y foi um todo lo que artigo. pude entender quedó en un artículo. Mas eu tinha um tópico dentro do artigo. Pero había un tema dentro de ese artículo. Propósitos do jejum. Los propósitos del ayuno, No plural. en el plural. Quando eu comecei a estudar o assunto para escrever o livro, Cuando empecé después a estudiar el asunto para escribir el libro, o Espírito Santo me perguntou el Espíritu Santo me dijo, qual o propósito do jejum. ¿cuál es el propósito del ayuno? Eu falei, não é o propósito. Yo le dije, no,
São os No propósitos. es el propósito, son los propósitos. Porque tem vários. Porque hay varios. Eu falei, isso aqui tudo eu peguei na tua palavra. Todo eso está aquí en tu palabra. Gente jejuando por arrependimento, Algunos ayunaron por arrepentimiento, por consagração, otros por em consagración, momentos de aflição e en momentos de necessidade, aflicción y necesidad, de intercessão, de intercesión, orando pela necessidade de outros, orando por la necesidad de otros, batalha espiritual. en batallas A espirituales. lista é enorme. Y el listado es gigante. E o Senhor falou ao meu coração. Y el Señor me habló a mi corazón. Tudo isso que você alistou Todo eso que tú pusiste ahí são propósitos son secundários. propósitos secundarios. Todos eles Todos ellos convergem num propósito primário. llegan a un propósito primario. Qual é o propósito primário? ¿Cuál es el propósito primario? Eu não sabia responder. Y yo no sabía responder. Ele me levou para o livro do profeta Él me Daniel, llevó al libro del profeta Daniel, no capítulo 9, no verso 3, en el capítulo 9, verso 3, quando o profeta diz o seguinte: cuando el profeta dice lo siguiente: eu voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar, y volví mi rostro a Dios, al Señor, para buscarlo, em oração, en oración súplicas y ruego e jejum. y en ayuno. Voltei o meu coração Volví mi rostro para buscar a Deus a Dios el Señor, com jejum. buscándole en oración Joel, y ruego y en ayuno. Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, verso 12. verso 12. Voltem-se a mim Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo o vosso con coração. todo vuestro corazón, Isso com jejum. con ayuno Buscar a Deus y para buscar a Dios. é o propósito primário. Es el propósito Quem primario. está se arrependendo Quien se está arrepintiendo está buscando a Deus. está buscando a Dios. Quem está se consagrando Quien se está consagrando está buscando a Deus. está buscando a Dios. Quem está buscando intervenção Quien na está buscando aflição, intervención en momentos de aflicción buscando a está Dios. buscando a Dios. quem está em intercessão, Quien está en intercesión está buscando a Dios. está buscando a Dios. todos convergem Pero todos llegan no propósito primário. al propósito primario. Agora, a pergunta a ser feita é: Ahora la pregunta a hacerse es, eu e você precisamos de um propósito secundário ¿tú y yo necesitamos un propósito secundario ou podemos mirar direto no o primário? podemos mirar directamente al primario? Eu creio que esse é o ponto que a igreja Y tem. yo creo que ese es el punto que la iglesia ha perdido. Deus começou a me chamar a atenção para esse tipo de Dios jejum na empezó a Bíblia, llamarme la atención para este Yo quiero tipo de te dar ayuno en la dos Biblia. ejemplos. Quiero darte dos para ejemplos que a gente não se estenda muito. para que no nos extendamos O mucho. primeiro deles está no Evangelho de El Lucas, primero de ellos está en el Evangelio de capítulo Lucas, 2, en el capítulo 2, e no verso 37, en el verso 37, que fala de uma profetisa chamada Ana. que habla de una profetisa llamada Ana. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Não se apartava do templo, No se apartaba del templo, servindo. sirviendo. A palavra significa ministrar. Esta palabra significa en el original ministrar. Um dos sentidos é adorar, Uno de los sentidos también es adorar, noite e dia, de noche y de día, com jejum e con oração. ayunos y oraciones. Ela não está lá por causa de problemas, Ella no estaba allá por problemas, ela não está lá por causa de no necessidade, estaba allá por necesidades, assim como Atos capítulo 13, así como en Hechos capítulo 13, no versículo 2. en el verso 2. A Bíblia fala da liderança da igreja. La Biblia habla Antioquia, del liderazgo de la iglesia de Antioquía E o texto diz: y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartad a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ministrando ao Senhor e jejuando. Ministrando estos al Señor y O ayunando. jejum está ali, El ayuno está allá, não por causa de outros no propósitos por causa secundários. de otros propósitos E não quer secundarios. dizer que quando você faz o secundário esteja errado. Y no quiere decir que cuando tú hagas un secundario esté equivocado. Mas a pergunta a ser feita Pero é: la pregunta que debemos hacernos es, buscar a Deus ¿buscar a Dios não deveria ser o suficiente para no debería ser lo suficiente para mí y para ti? Agora me deixe te dizer mais. Ahora permíteme decirte algo más. O jejum não tem a ver com mérito. El ayuno no tiene que ver con mérito, Ele quebra a sua carne, porque él quebra tu carne, ele te mortifica. él te mortifica, Mas ele é parte de um processo, pero es parte de un proceso, de uma didática divina. de una didáctica divina. É a pedagogia de Deus. Es la pedagogía de Dios. Há um tempo atrás, Hace un tiempo, quando Deus me chamou para estudar sobre o jejum, cuando Dios me llamó a estudiar acerca del ayuno meditar no que as escrituras y falam, meditar en lo que las escrituras hablan, ele me fez parar para pensar. Él me hizo parar y pensar, Qual foi o texto ¿cuál fue el texto que Jesus citou que Jesús citó quando respondeu para o diabo? cuando le respondió a O Satanás? diabo tenta, transforma as pedras em El pães. diablo le tenta diciendo, transforma las piedras en O Senhor panes. responde, está escrito. Y el Señor responde, está escrito, Porção da escritura. es una porción de la Nem escritura. só de pão viverá No o solo homem, de pan vivirá, mas de pan vivirá el hombre, mas de toda palavra que sai da sino de boca de toda palabra que sale de la boca de Deus. E o Dios. Senhor me perguntou: Y el Señor me preguntó, que texto é esse? ¿qué texto es ese?
Eu sabia de cor. Y yo sabía de memoria. Eu falei, Deuteronômio Yo dije, 8:3. Deuteronomio 8.3. Então o Senhor me disse, vá para Deuteronômio Entonces el Señor me 8:3. dijo, ve a Deuteronomio 8.3. E eu quero que você vá lá comigo. Yo quiero que tú vayas allá conmigo. Porque Jesus, Porque Jesús, por causa do contexto da tentação, a causa del contexto de la citou tentación, só a parte final. mencionó solo la parte final. Eu quero ler o verso todo. Pero yo quiero leer todo el verso contigo. Na verdade, o Lau que vai ler. La verdad, Lao es el que va a leer. El verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Então presta atenção, duas ações. Entonces, pon atención, hay dos acciones aquí. Ele afligiu ou humilhou Y você te afligió o humilló e te fez ter fome. y te hizo tener hambre. Então eu vou repetir, te Entonces voy a afligiu repetir, te afligió ou te humilhou o te humilló e te fez ter y te fome. hizo tener hambre. Com qual propósito? ¿Con cuál propósito? Para fazê-lo saber. Para hacerte saber. Para é um indicativo de propósito. Para es un indicativo de propósito. Para fazer-te saber Para hacerte saber que não só de pão vive que o homem. no solo de pan vivirá el hombre. A percepção La da percepción importância das de la coisas importancia espirituais, de las cosas ela espirituales está muito relacionada à prática do jejum. está muy relacionada a la práctica del ayuno. Então o Deus que quer nos mostrar os caminhos Así da que el vida, Dios que quiere mostrarnos de los caminos de la que nos vida, leva à sua presença, que nos lleva a su onde há presencia, plenitude de donde hay alegria, plenitud de gozo, Ele quer usar uma ferramenta para Él quiere usar una herramienta para abrir nuestros que ojos, se chama jejum. que se llama ayuno. Por que estou falando do jejum? ¿Y por qué estoy hablando del ayuno? Primeiro, Jesus citou no contexto do jejum, Porque primero Jesús lo mencionó aquí en ese contexto. mas no Antigo Testamento Pero en el Antiguo Testamento, você quase não vê o verbo jejuar. tú casi no encuentras el verbo ayunar. Mas aparece Lo que más é aparece uma expressão que vem como es sinônimo, una expresión que viene como un sinónimo. afligir a alma. Afligir tu alma. Outro dia alguém falou, pastor, eu não gosto de jejuar, El otro día alguien me dijo, pastor, a mí no me gusta ayunar porque a gente fica triste. porque uno queda triste. Falei, a ideia é essa. Yo dije, esa es la idea. Outro falou para mim, eu não gosto de El otro jejuar. me dijo, pastor, a mí no me gusta ayunar. Eu falei, por que não? Y yo le dije, ¿por qué no? Ele falou, porque eu sinto fome. Yo, pastor, porque tengo hambre. Fiz assim, falei, "Duh." Falei, a ideia é essa. Esa es la idea. Por quê? ¿Por qué? Para te fazer saber. Para hacerte saber, Para abrir os seus olhos. para abrir tus ojos Te ajudar a entender y ayudarte a algo que entender você não entendeu. algo que no habías entendido Então deixa eu todavía. explicar isso de outra forma. Entonces, voy a explicarlo de otra forma. Lembra da história do limão que eu ¿Te acuerdas la historia del limón que les conté? Alguns dias depois Algunos días después do limão, del limón, e ainda antes eu estar com aquele pastor com y aún antes de estar con aquel pastor otro que les comenté, estava em outra yo conferência. estaba en otra conferencia Fui com outro grupo de y fui con pastores otro grupo de pastores para outra refeição. a otra comida. Um deles terminou de comer e foi para a sobremesa. Y uno de ellos terminó de comer y fue al postre. E ele pegou uma salada de fruta, não Y sei se entonces come isso aqui. él buscó una ensalada de frutas. Então, para quem o limão já estava doce, Y para mí el limón ya estaba dulce. você consegue imaginar as outras frutas. ¿Te puedes imaginar cómo serían las otras frutas? Eu estava imaginando o quão doce aquelas frutas Yo estaba estavam. imaginándome qué tan dulces estaban De esas repente, frutas. ele pega uma lata de leite Y condensado de repente él trae una lata de leche condensada e começa a derramar em cima das y frutas. empieza a poner E encima de aquilo vai me las... dando uma agonia, um desespero. Y eso me da una Minha desesperación. vontade era gritar com ele. Tenía ganas de gritarle a él, Precisa adoçar, no necesitas más, ela já é doce. ya es dulce. Mas eu me lembrei, Pero yo me acordé quando eu consumia açúcar, que cuando yo consumía eu já azúcar, não sentia mais o doce da fruta. yo ya no sentía el dulce de las frutas. Foi só depois de um tempo sem Y consumir fue açúcar, solo después de un tiempo sin consumir eu azúcar comecei a perceber novamente o que doce da volví a percibir otra vez el dulce de las frutas. fruta. Eu pensei, se eu só tentar, Entonces yo dije, pues si yo solo intento avisarle, ele nem vai me acreditar. él ni va a creerme. Porque se ele não passar o processo que eu Porque si passei, él no vive el proceso que yo viví, ele não vai entender o que eu él estou nunca va a entender lo que yo he entendido. E é isso que eu quero te dizer. Y eso es lo que quiero decir. O que é que o jejum faz? ¿Qué hace el ayuno? Então preste atenção. Pon atención. O jejum muda seu centro El de ayuno gravidade. cambia tu centro de gravedad. O centro de gravidade da Terra El puxa centro pra de baixo. gravedad de la tierra jala hacia abajo. O centro de gravidade do El céu centro de puxa pra cima. gravedad del cielo jala hacia arriba. Buscar e as coisas são do alto. Buscar las cosas que son de lo E as alto. coisas são de cima. Buscar las cosas de arriba. Jejua com frequência e Quien regularidade. ayuna con regularidad Testemunha as mesmas coisas. siempre da testimonio de las mismas cosas. O coração fica blindado El corazón contra a queda ofensa. blindado contra las As ofensas. coisas
coisas materiais perdem Las sua cosas importância. materiales pierden A importancia. carne perde o seu atrativo. La carne pierde su atractivo. Por quê? ¿Por qué? Ah, pastor, é a mortificação Pastor, da es la carne. mortificación de la carne Sim, entonces. mas não é só Sí, isso. pero no solo eso. Porque junto com a Se mortificação, trata de que junto con la os mortificación, olhos começam a se abrir tus ojos se empiezan a abrir para perceber deleites para superiores. percibir deleites superiores. Então preste atenção. Entonces entiende algo. O apóstolo Paulo escreveu aos El Coríntios, apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 7, verso 5. capítulo 7, verso 5. Orientação. Una orientación a los casados, Marido e mulher. a marido y mujer. E ele está falando da vida íntima Y él do está casal. hablando de la vida íntima de la pareja. E ele diz que eles não devem se Y él negar dice um ao que outro. no deberían negarse uno al otro. Isso significa que na vida de um casal cristão, Eso significa que en la vida de una pareja cristiana, essa área também tem que ter avivamento. esa área también tiene que tener avivamiento. Vocês não podem ficar se negando um ao Y que outro. si ustedes no se pueden estar negándose uno al otro. Aí ele vai dar exceção. Y él va a dar la excepción. E diz, a não Y ser, dice, a no ser, talvez, tal vez, se os dois, si los dos, de comum acordo, de común acuerdo, isso é importante, eso es muy importante, resolvem resuelven se dedicar à oração. dedicarse a la oración. O que significa isso? ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? Quando o casal está lá no avivamento, Cuando una pareja está allá en el lavamiento de la intimidad, eles não podem orar? ellos no pueden orar. Não. No, O que a Bíblia está dizendo. no es eso. Lo que la Biblia está diciendo Você quer entrar em águas profundas. es que si quieres entrar en aguas E profundas, aqui talvez vai caber bem o exemplo. y tal vez aquí van a entender mejor el ejemplo, Precisa parar o leite condensado necesita parar la leche condensada un poquito para voltar a perceber para volver a percibir o verdadeiro doce. el verdadero dulce de la fruta. Então me ouça com atenção. Entonces escúchame con A palavra atención. jejum, La palabra ayuno, em essência, en esencia, significa não comer. significa no comer. Mas a Bíblia fala de outras formas de abstinência, Pero la Biblia habla también de otras formas de que abstinencia normalmente devem ser complementares, que normalmente deben ser não complementarias, substitutas, no sustitutas do jejum de alimentos. del ayuno de comida. Mas quando eu e você Entonces, cuando tú y yo começamos a negar não só alimento comenzamos a negarnos no solo alimento para nossa carne. para nuestra E carne. lembra o que eu falei antes? ¿Y te acuerdas de lo que dije antes? Comida não é só nutrição, Comida no es solo não é nutrición, só para no es sobreviver, solo para é sobrevivencia, uma forma de deleite. es una forma de deleite. Senão Deus não tinha dado paladar. Si pra no, gente. Dios no nos hubiese dado paladar. E alguns de nós temos superpoderes. Y aún no paladar. algunos de nosotros tenemos superpoderes en el paladar. Quando você começa a negar isso, Pero cuando te empiezas a negar eso, você não está só negando nutrição, tú no estás negando solo nutrición a tu carne, você está negando deleite à sua estás negando deleites a tu alma. Mas o que você está dizendo para ela, Y lo que le estás diciendo a ella es, deixa um pouquinho de lado. deja un poquito de lado Esses deleites inferiores esos deleites inferiores, não são errados, no son equivocados, não são pecaminosos, no son não pecaminosos, tem nada de profano. no tiene nada profano ahí. Se você se empolgar demais, Pero si te emocionas demasiado con todo esto, você nunca vai perceber nunca vas a percibir deleite superior. los deleites superiores. Uma das coisas que o jejum mais tem, Una de las cosas que el ayuno más ha hecho, na minha experiência, en mi experiencia, nos últimos anos, en los últimos años, meus amigos têm dito que eu enlouqueci. mis amigos me han dicho que yo enloquecí. Eu vivo de jejum em jejum, Yo vivo de ayuno en ayuno, seja curto ou prolongado. sea largo o corto. E as pessoas me perguntam o que aconteceu. Y las personas me preguntan, ¿qué ha pasado? Eu digo a eles, eu descobri o açúcar do limão. Yo les digo, yo he descubierto el azúcar del limón. Eu descobri doçura onde vocês não têm Yo como. descubrí dulzura donde tú no has visto nada. Hoje à tarde, conversando com os pastores, Y hoy en la tarde hablando con los pastores, contei uma das maiores experiências. yo les comenté una de las mayores experiencias de mi vida. Eu quero encerrar com isso. Y quiero terminar con esto. Eu estava no 39º dia Yo estaba en el 30º, en el día número 39 de um jejum de 40. de un ayuno de 40 días. Acordei de madrugada Y yo me desperté en la madrugada e eu estava com muito sono. y tenía mucho sueño E eu não queria perder aquele momento de sono. y yo no quería perder aquel momento de sueño. Algo que eu faço em jejum prolongado é me exercitar. Algo yo en ayunos prolongados es ejercitarme. E eu falo de exercício pesado. Y yo hablo de ejercicio pesado. Então o corpo meio que se defende disso. Entonces el cuerpo como que se defiende un poco de eso Então não é maravilhoso. y el sueño es Na maravilloso. última semana, então, nem se fala. Entonces la última semana sobre todo no puedo ni explicarles. Eu estava atordoado de sono. Entonces yo tenía mucho sueño, Mas algo dentro de mim pero algo dentro de mí pareceu sugerir. pareció decirme, Por que você não ora um pouco? ¿por qué no oras un poco? A primeira coisa que eu pensei, Lo primero que pensé, eu não quero orar. yo no quiero orar, Não agora. no ahora. Estava 40 dias jejuando e orando. 40 días ayunando y orando. Eu falei, agora eu quero dormir. Yo dije, ahora yo quiero dormir. Mas ao mesmo tempo, Pero al mismo tiempo, eu pensei, eu não quero orar. yo pensé, pues si yo no quiero orar, De onde veio essa sugestão? ¿de dónde vino esa voz, esa sugerencia?
ela não é de mim mesmo. no vino de mí mismo, Porque eu não ia me sugerir o que eu não quero porque fazer. yo no me iba a sugerir lo que yo no quiero hacer. Então, se não é meu, Entonces, si no es mío, se não é interno, si no es interno, deve ser externo. fue externo. Então, é algo espiritual. Entonces es algo espiritual. E eu continuo o processo de eliminatório. Entonces seguí el proceso de eliminatorias. Se não sou eu, Si no soy yo, certeza que também não é o diabo. seguro que no es el diablo tampoco, Não é doido de me chamar para orar. él no me va a llamar a orar. Então, por eliminatório, Entonces, por eliminatorias, eu pensei, yo pensé, deve ser Deus. debe ser Dios. Mas não parecia um convite do Pero no céu. parecía una invitación del cielo. Parecia só uma ideia. Parecía solo una idea. Mas eu pensei, ela não é minha. Pero yo pensé, si no es mía, O que é que eu tenho a perder? ¿qué tengo a perder? Se eu for orar Si voy a orar e Deus não me chamou, y Dios no me llamó, eu só vou perder um deleite inferior do voy a sonho. perder solo el deleite inferior del sueño. Mas se Ele está me chamando Pero si Él me ha llamado e eu não atender, y yo no atiendo, então eu vou perder o deleite entonces voy superior. a perder el deleite superior. Então, pela dúvida, Por la duda, para não arriscar, para no arriesgarla, eu falei, eu vou orar. yo dije, voy a orar. Eu começo uma oração tímida, Y empiezo una oración com a tímida, cabeça atordoada. con la cabeza llena de Eu não sueño. estava nem pensando direito. Y yo ni estaba pensando bien. E eu falei para Deus, quero te agradecer, Y mas yo o le dije, jejum está Señor, terminando. quiero agradecerte por un ayuno más que está Eu já terminando. fiquei com vergonha da frase que eu escolhi. Y ya me quedé avergonzado de la frase que escogí Eu para falei, mas empezar. eu estou agradecendo que Ele me sustentou Y até aqui. yo estoy dando gracias que Él me ha sostenido hasta aquí. Ou eu estou comemorando, aleluia. O estoy amanhã- celebrando, aleluya, mañana ya termino. Porque isso não é legal. Porque eso no está tan E aí chévere. eu fico com vergonha. Entonces me quedé con pena. Mas porque minha cabeça com sono já divagou do Pero assunto. como mi cabeza con sueño ya había salido a otro asunto, Eu estou pensando no jejum. y yo estoy pensando en el ayuno, Eu lembrei de algo. yo me acordé de algo. Minha esposa, Mi esposa meus 2 filhos. y mis 2 hijos. Eu tenho um menino e uma menina. Yo tengo un niño y una niña. Ambos já estão casados. Ambos ya están Mas casados. todos eles Pero los dos resolveram me acompanhar decidieron acompañarme junto con mi esposa nesse jejum. en ese ayuno. Eu pensei, Deus, Y yo pensé, Dios, já não é comum ter gente doida para jejuar com a ya gente. no es común encontrar gente loca para ayunar tantos días. Mas uma família inteira Pero una familia entera fazendo isso juntos. haciéndolo juntos. Eu pensei, isso deve ser histórico. Yo pensé, wow, eso debe ser histórico. Mas aí eu me lembro Pero ahí me acordé que cerca de 20 dos nossos que cerca de 20 de nuestros pastores também estavam me acompanhando. también estaban acompañándome en el Eu ayuno. falei para Deus, eu nem chamei ninguém. Entonces yo le dije, Señor, pero yo ni llamé a nadie. E quando eu falei isso, Y cuando yo dije eso, agora eu ouvi uma voz. ahora escuché una voz Indiscutivelmente eu sabia. que indiscutiblemente yo sabía que era Dios. E aquela voz falou com Y força. aquella voz me habló con fuerza. Quem chamou fui eu. Quien llamó fui yo. E aquilo me trouxe um temor que eu não Y consigo. aquello me trajo un temor que yo no te puedo explicar. Até esse dia, Hasta ese día, eu nunca parei para pensar num chamado. yo nunca paré para pensar en un llamado Divino. un llamado divino. Mas me ouça com atenção. Pero escúchame con atención. Esse chamado vai varrer a terra Ese llamado va a pasar por toda la tierra como nunca antes. como nunca antes. Nós veremos uma cultura de jejum Nosotros estamos a punto de ver una cultura de como ayuno nunca antes. como nunca antes. Mas quando aquela voz falou, Y cuando aquella voz me habló, é como se alguém lá no céu apertasse o botão que ativa fue o modo como si glória. alguien en el cielo hubiese oprimido el botón que activa el modo gloria. A glória de Deus encheu Y aquele la quarto. gloria de Dios llenó aquella habitación. E eu não tenho palavras para descrever. Y yo no tengo palabras para describir. A lembrança daquilo El recuerdo de aquello mexe profundamente comigo. mueve profundamente mi corazón. Eu nunca senti na minha vida Yo nunca he sentido en mi vida tanto deleite, tanto deleite, tanta alegria, tanto gozo, tanto prazer. tanto placer. Não há uma forma de tentar No hay una forma de intentar E explicarlo. tudo que eu conseguia lembrar Y todo lo que yo podía recordar era do Salmo 16. era del Salmo 16:11. Na tua presença, En tu presencia a plenitude de alegria. hay plenitud de gozo. Não é um pouco de alegria. No es un poquito de Não é alegría. só muita alegria. No es solo mucha alegría. Plenitude. Hay plenitud. Há um lugar Hay un lugar que nós ainda não acessamos. que nosotros no hemos accedido Não todavía. importa o quão maravilhosa é a sua No relação. importa cuán maravillosa sea tu relación con Dios. Dizer hoje tem espaço para Yo he melhorar. venido hoy para decirte que hay espacio para Tem mejorar. algo Y si hay algo que vai nos fazer perceber os deleites que espirituais. nos va a hacer percibir los deleites Que espirituales nós precisamos resgatar. y que necesitamos rescatar É a prática do jejum. es la práctica del ayuno. Eu não estou falando de jejuns esporádicos, No estoy hablando de ayunos esporádicos ocasionais, o ocasionales, mas de mais frequentes. pero ayunos Não frecuentes. importa a forma do No jejum, importa la forma del ayuno, nem a duração. ni la duración del ayuno, Estou falando de repetição. yo estoy hablando de repetición. Isso será parte de um processo de Deus Y eso será parte de un proceso de Dios que nos levará a um lugar que nos llevará a un lugar diferente.
Eu quero terminar lendo uma frase Quiero terminar leyéndoles una frase que é atribuída a um homem de Deus do século XVI ou XVII, que fue atribuida a un hombre de Dios del siglo XVI o XVII, chamado Edward Farrell. llamado Edward Farrell. Dice, casi en todas partes y en todo momento, el ayuno siempre ha ocupado un lugar de gran importancia, ya que está estrechamente relacionado con el profundo sentido religioso. Quizás esto explique el descuido del ayuno en nuestro tiempo. Con el significado de Dios disminuye, el ayuno desaparece. Quando o significado de Deus, Con el significado de Dios disminuye, o jejum desaparece. el ayuno desaparece. Mas eu ouso dizer o contrário. Pero yo oso decir lo opuesto. Quando o significado de Deus aumenta, Cuando el significado de Dios aumenta, o jejum reaparece. el ayuno reaparece. Ou arrumando a ordem de causa e O consequência. tratando de arreglar el orden de causa y consecuencia. Quando o jejum reaparece, Cuando el ayuno reaparece, o significado de Deus aumenta. el significado de Dios también aumenta. Eu citei dois exemplos de pessoas que miraram no propósito. Yo les mencioné dos ejemplos de personas mirando el propósito primario. Ana, a profetisa de Lucas 2, Ana, la profetisa de Lucas 2, e a liderança da igreja de y Antioquia. el liderazgo de la iglesia de Antioquia. O que esses dois textos têm em comum? Y lo que estos dos tienen en común, Além de estarem no Novo Testamento, además de estar en el Nuevo terem Testamento sido escritos por Lucas. y haber sido escritos por Lucas, Uma percepção una percepción singular, singular a voz de Deus. a la voz de Dios. Ana ouve coisas sobre Jesus Ana escucha cosas acerca de Jesús que ninguém ouviu. que nadie escuchó. Atos 13, Hechos 13, enquanto eles estão jejuando, mientras estaban ayunando, a Bíblia diz, la Biblia dice, disse o Espírito Santo. y dijo el Espíritu Santo. Disse o Espírito Santo. Dijo el Espíritu Você Santo. quer melhorar sua sintonia, ¿Quieres mejorar tu sintonía, sensibilidad tu sensibilidad con la dirección del Espíritu Santo? o jejum é parte do El ayuno es parte del proceso. E o maior movimento missionário Y el mayor movimiento misionero de la iglesia começa no ambiente de sensibilidade. comienza en un ambiente de sensibilidad a la voz de Él. A intimidade é afetada. La intimidad es afectada. A percepção, a La liderança. percepción al liderazgo de Él. Nossa carne é massacrada. Nuestra carne es machacada. Somos levados a um lugar de Somos llevados a un lugar de profundo deleite. e deu um único motivo Dame una única razón para não levarmos o jejum. para no llevarnos el ayuno más en serio. Eu vim trazer um desafio ao seu coração. Hoy vine a traer un desafío a tu corazón. Eu sei que vocês são uma igreja que jejua, Yo sé que ustedes ya son una iglesia que ayuna, mas Deus está nos chamando a entrar no lugar que ainda não entramos. pero Dios nos está llamando a entrar en un lugar donde no hemos entrado, Fazer mais do que fizemos, a hacer más de lo que a hemos nos hecho, entregar mais do que nos. a entregarnos más de lo que nos hemos entregado. E eu creio que nessa noite, Y yo creo que en esta noche, Deus não quer que você saia daqui só com informação. Dios no quiere que pra tú processar. salgas de acá solo con información para Lógico que é procesar. sadio meditar no que ouvimos, Es obvio, es bueno meditar en lo que escuchamos, mas mais do que informação, pero más que información, há sopro divino hay un soplo divino para trazer despertamento. para traer despertamiento. E eu tenho certeza Yo estoy seguro que Deus está provocando um novo nível de fome, de que Dios está trayendo un nuevo nivel de hambre, um novo nível de sede. un nuevo nivel de sed. E quando Ele consegue contagiar, Y cuando Él logra contagiar, principalmente aqueles que lideram, principalmente aquellos que lideran, esse fogo se espalha por toda ese a fuego se esparce por toda la congregación. Eu creio que Deus me trouxe aqui Yo creo que Dios me ha traído aquí hoy para trazer essa mensagem. para traer este mensaje. E a minha oração Y mi oración é que você possa receber. es que tú puedas recibirlo. Aí nós oramos em nome Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. que aquilo que o Senhor começou a falar e a fazer Que aquello que tú empezaste a hablar y a hacer não se encerre ao final dessa reunião. no termine al final de esta reunión. Nós oramos não apenas que continue, Oramos porque no solamente mas que continúe, cresça, pero que que crezca, progrida, que pueda que progresar, lugar nas nossas que vidas. gane un lugar en nuestras Que tu vidas. palavra, Que tu palabra, o Senhor falou pela boca do profeta, como dijiste por la boca del profeta Isaías, ela Isaías, cumpra o propósito, que ella pelo cumpla el qual foi liberada. propósito por el cual fue liberada, Ela traga despertamento, que traiga ela despertamiento, produza uma resposta de fé, que produzca una respuesta de que fe ela seja combinada y que ella sea combinada com essa percepção, con esa chamado dessa percepción hora. al llamado para esta hora. Nós oramos em nome de Jesus, Oramos hoy en el nombre de em Jesús, nome de Jesus en el nombre de Jesús e para a glória de Deus. y para la gloria de Dios.